Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a hierarquia familiar, como que isso se processa. Todo mundo sabe que os mais antigos, nós devemos respeito a eles, né, por vários motivos. Então, como que funciona a hierarquia? Não só na questão de respeito dos mais novos para com os mais velhos, mas tudo que vem fora de ordem causa transtornos dentro de uma família. E eu não vou falar só sobre família, isso acontece também dentro de relacionamentos, dentro de organizações empresariais, dentro da sua área profissional, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Por que nós não devemos inverter a ordem? A gente tem que respeitar os mais antigos. Primeira coisa, né? Os mais jovenzinhos, eles têm mania de falar assim: ah, você é velho, você não sabe de nada, você não sabe o que está acontecendo no mundo, tudo mudou, não é mais do seu jeito. Eu até concordo em partes que o mundo que nós estamos vivendo, principalmente agora em 2020, nunca foi visto em momento nenhum. Nada foi vivido que seja parecido com o que nós estamos vivendo. Em contrapartida, antes desse caso especial de 2020, muitas coisas mudaram. Né? No tempo dos nossos avós, o máximo de comunicação com as pessoas era por carta. Muito urgente, era um telegrama. Hoje não. Você está com o seu celular na sua mão, você pode, no lugar da carta, usar um WhatsApp, alguma coisa no sentido de mandar uma mensagem, você pode usar uma rede social, você se comunica com o mundo em segundos. Você não precisa mais de um telefone, você não precisa mais solicitar uma chamada. No caso, na época da minha mãe, ligava-se para telefonista completar a ligação e retornar a linha para você. Então, isso já não existe mais. Então, nesse contexto dos jovens acharem que os antigos não sabem muito das coisas, talvez não saiba lidar com o computador, conectar numa internet, tenha um pouco de dificuldade para saber como que se lida com as redes sociais, esse mundo que eu falo que é um mundo que ele gira de forma abstrata. Nós estamos vivendo mundos distintos. A nossa realidade aqui é uma, a realidade da internet não é só virtual, ela também é abstrata, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, tudo bem, a gente pode até relevar essa colocação dos mais jovens. Porém, os mais velhos têm uma sabedoria que nós, que seja 20 anos mais novos que eles, 30, no caso de uma filha com uma mãe, que não é tão, né, discrepante assim, mas quem tem mais idade certamente tem mais experiência de vida, tem mais experiência para passar para os mais novos, e só por isso já seria suficiente termos respeito pelos mais velhos. O que esse respeito, esse ato de respeitar os mais velhos faz ou traz para a nossa vida? Ele traz uma benevolência perante as coisas que acontecem conosco. Então, se você emite uma frequência vibracional, uma energia, um pensamento positivo, você pode rotular essa posição com a melhor forma que você achar, que fizer mais sentido para você. Pode ser energia, pode ser pensamento positivo, pode ser vibração, pode ser qualquer coisa, mas o seu comportamento vai dizer quem você é. Se você respeita os mais velhos,
você também será respeitado pelos mais novos que convivem com você. Isso é, assim, ponto pacífico. Se você tem os seus pais que respeitam os seus avós, certamente você também respeita os seus pais. E se você assim se manter na frente dos seus filhos, eles te respeitarão quando você for mais velho. E assim sucessivamente. Então, o respeito é uma forma de ordem dessa hierarquia, tá? E agora vamos à parte prática, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem como é que funciona essa lei do retorno relativo ao respeito da hierarquia. Por exemplo, você tem um idoso, a sua avó, por exemplo, ficou viúva, já tem uma certa idade e a sua mãe está pensando em trazê-la para morar junto com vocês, dentro da casa de algum dos filhos. O que acontece? Primeiro, tem que ser perguntado para esse idoso se ela quer sair da casa dela. Normalmente eles não querem sair, porque já estão acostumados com a casa, eles têm uma história lá dentro, já estão acostumados com os vizinhos, eles sabem até a hora que o passarinho vem comer a quirerinha do pão que eles jogam lá fora. Os passarinhos têm nomes, né? Mesmo que sejam os pardaizinhos. Mas eles têm todo um mundo, eles têm uma rotina. E quando você tira o idoso dessa rotina, fatalmente ele vai adoecer, porque ele vai contrariado. Quando você tira esse idoso dessa rotina e ele vai contrariado para a casa de um dos filhos, ou por decisão monocrática, ou por uma decisão de todos os filhos que ele não pode ficar naquela casa, o que vai acontecer? Além da consequência física desse idoso, vai existir também a questão de desarmonia dentro daquela família. E é uma coisa assim que ela é reverberada. Primeiro começa com a desarmonia junto ao idoso, depois ele vai começar a se sentir, como eles mesmos falam, né? Um estorvo na vida daquela filha, daquela família. Vai tirar todo o contexto e o dia a dia vai precisar ser adaptado daquela família pela presença do idoso. E isso vai causar mal-estar, muito mais para o idoso do que para a família que está recebendo. E aí as consequências disso são piores até, porque ele, além dele começar a ficar doente, ele vai ficar ranzinza, ele não vai querer tomar banho, ele não vai querer fazer as coisas na hora que você quer, e sim na hora que ele quer, né? Então ele não vai tomar o remédio, ele começa a se revoltar. Mas ele não faz isso conscientemente, porque isso é uma ação de uma consequência, né? Ou seja, melhor, inverti tudo agora. É a consequência de uma ação que foi executada contra a vontade dele. Então ele faz isso de uma forma inconsciente, ele não tem a menor culpa. E isso como é que reverbera com a família? Começam a haver desarmonias. Essas desarmonias, além do próprio convívio com o idoso, existem também desarmonias entre os familiares, dentro da casa. Depois isso pode se expandir para os demais filhos daquele idoso, né? Porque começa a gerar problemas dentro de um núcleo familiar e isso precisa ser resolvido e muitas vezes acaba se expandindo esse conflito para os outros filhos, né? Isso também, além dessas duas questões físicas das doenças do idoso e para a própria família que recebe, você tem consequências emocionais, principalmente para o idoso, que fica muito mais fragilizado
e também começa a abalar o emocional daquele núcleo familiar e reverberar para os outros filhos. Existe também a possibilidade de haver um desequilíbrio na ordem financeira da família, né? Muitas vezes essa família, por necessidade, para complementar a renda, porque aumentam os gastos, acabam utilizando o dinheiro do idoso, né? Então, são movimentos que parecem simples, que é uma fatalidade que acontece, e isso aqui não é um julgamento, mas é assim que acontece. Energeticamente falando, isso reverbera também na sua vida profissional, tá? Então, qualquer desarmonia de inversão de ordem dentro em relação de um pai idoso, por exemplo, vai reverberar uma consequência até dentro do seu trabalho, tá? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é quando há uma separação de um casal. É muito comum a gente ver que normalmente isso acontece quando entra uma nova esposa. A segunda esposa, ela chega na casa do marido ou monta-se uma casa para esse casal e às vezes os filhos pequenos vêm e ela se incomoda com aquilo. Então ela quer mudar, ela acha que os filhos são mal educados, que a primeira esposa está fazendo tudo errado, onde já se viu isso, onde já se viu aquilo. Ela começa a mudar, ou seja, a impor a sua vontade sobre os filhos desse marido, né, do primeiro casamento. O que ela está dizendo com aquilo ali? Ela está renegando a autoridade da primeira esposa. A primeira esposa sempre vai ser a primeira esposa, sempre vai ser a mãe dos filhos do marido dela. Então, no mínimo, ela precisa respeitar essa esposa, essa ex-esposa, porque os filhos também são do marido. E o acolhimento em relação a esse filho deveria ser, né, tem que ser o correto, o mesmo acolhimento que ela daria para o próprio marido, para o atual marido. Então, essa desarmonia no relacionamento vem da falta de hierarquia e respeito pelos que vieram antes, né? Isso também reverbera, energeticamente falando, de forma a uma desestabilização emocional e também financeira. Vai passar a ter uma desarmonia financeira dentro dessa família, por não respeitar a ordem de chegada, né? Quando eu falo hierarquia familiar, é a ordem de chegada. Os mais velhos, por exemplo, entre irmãos, tem o primeiro filho, o segundo, o terceiro, né? Então, o caçula, ele vai ter que respeitar todos os anteriores, independente se esses irmãos mais velhos fazem coisas que esse caçula não estaria de acordo, mas ele tem que respeitar. Ele pode até conversar com os mais velhos, mas ele não pode ter a pretensão de mandar nos mais velhos. E isso é uma regra que deveria ser geral na nossa vida. Nós, como caçulas na situação, ou os mais novos na situação, devemos respeitar quem veio antes, ou seja, os mais velhos. Isso também é comum dentro de uma empresa. Às vezes, o empregador contrata alguém com mais experiência, porque está precisando dar uma melhorada naquele setor da empresa, tal, e contrata um cara com muito mais experiência do que os demais que já estão dentro da empresa há algum tempo, às vezes até anos. E essa pessoa que chegando, desrespeitando todo o processo
que esses mais antigos já estavam habituados. Então ele quer mudar tudo, começa a alterar toda a forma de trabalho do dia para a noite, sem se apresentar, sem fazer nada. Então ele chega para revolucionar aquele departamento. O que isso gera dentro de uma empresa? Primeiro, vamos para a parte física, né? Gera um desconforto para os demais colaboradores daquele setor. Isso a gente está falando num setorzinho, né? Num departamento. Imagina isso num cargo mais elevado que abrange uma empresa, uma fábrica inteira com centenas de funcionários. Vamos partir do micro, então. Então, dentro desse departamento, vai causar com os funcionários que são um pouco mais antigos um certo desconforto, uma certa rejeição por qualquer colocação desse novo chefe. Tá? O que vai acontecer depois disso? Começa-se um processo de impedimento daquela evolução pretendida pelo contratador. Os funcionários vão começar a tirar o pé do acelerador, as coisas vão começar a andar um pouco mais devagar, e nem sempre é por responsabilidade dos funcionários mais antigos. Começam a acontecer coisas dentro da empresa que acaba tendo dificuldades financeiras, porque são simplesmente coisas que acontecem e são inexplicáveis, exatamente por uma alteração de uma ordem hierárquica da situação. Um funcionário novo que desrespeitou ou não demonstrou respeito pelos mais velhos, né? Quando a gente fala de uma situação, por exemplo, de um herdeiro de uma empresa que chega e não respeita o fundador, ele também gera um mal-estar muito grande em todos da empresa, em todos os níveis, e consequentemente parece que assim brota do nada situações administrativamente insolúveis. E isso reverbera também no departamento financeiro. Começam a criar, a aparecer situações, parece que brota de cima da mesa, assim. Começa a brotar situações onde o financeiro não consegue administrar. E se a gente parar para analisar, vem de um herdeiro ou de alguém de uma alta cúpula que não respeita o fundador da empresa. Pode até ser um colaborador que entrou, um presidente, um vice-presidente que entrou, que por algum motivo não respeita o fundador da empresa. Então tudo isso pode acontecer por uma questão de troca de hierarquia, quando o mais novo quer ser superior ao mais velho. Uma coisa também, voltando à questão do idoso, né, para finalizar o vídeo, a gente normalmente, quando tem idosos doentes na família, nós tendemos a nos tornar mães ou pais desse idoso. Normalmente é um pai ou uma mãe, né? E isso também reverbera na nossa vida de uma forma muito negativa. Essa posição, vamos falar, né, como se fosse eu, de eu me tornar mãe da minha mãe ou mãe do meu pai, o que ela traz para quem faz isso? Falta de prosperidade financeira, infelizmente. Então, se você tem dificuldades financeiras, reveja a questão da hierarquia em relação aos seus pais. Quando você manda sobre os seus pais, existe uma inversão nesse sentido, tá? Eu não estou dizendo aqui para você não cuidar dos pais, muito pelo contrário. Nós somos e devemos ser gratos a eles
por tudo que nós somos. Primeiro pelo dom da vida, né? Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui agora. Mas por tudo que eles fizeram também na nossa vida, desde o momento do nosso nascimento até o momento que nós nos tornamos adultos e partimos para a vida. Muitos ainda nem chegaram a partir para a vida, apesar de serem adultos em idade, ainda não conseguiram esse desvencilhamento, né? Então, pense, porque nós temos que ter a honra, sim, e a gratidão pelos nossos pais. Se eles precisam de ajuda e precisam de cuidado, nós temos o dever de ajudar e de cuidar, mas nunca tomando a posição de pais deles, porque isso reverbera para nós como escassez. Muitos vivem escassez por quererem viver a vida dos pais, ou se tornarem pais dos próprios pais, né? Ou seja, fazer os pais submissos à sua vontade. E a gente pode entrar num vídeo um pouco mais profundo nesse sentido, mas numa outra oportunidade, tá? Qual que é a consequência, mais uma, né? Consequência de você se tornar mãe dos seus pais, ou pai dos seus pais. Você provavelmente vai precisar abrir mão da sua própria vida, dos seus sonhos, das suas aspirações, do seu trabalho, do seu estudo. E isso ocorre em 98% das vezes que quando você opta por cuidar, ser um cuidador dos seus pais, de cuidar, trazer eles para dentro da sua casa e cuidar como se fosse um filho, tá? Então, você acaba se frustrando. E quais as ferramentas que você tem para lidar com essa frustração? Normalmente, alguém que não faz terapia, alguém que não tem um conhecimento, acaba se revoltando. Aí, o que vai acontecer? É uma bola de neve. Você se revolta porque a primeira coisa a acontecer, a primeira coisa que é afetada é o seu plano físico. Você fica doente, você fica com sérios problemas. Muitas vezes o cuidador, né, aquele que se colocou na ordem invertida de pai ou mãe do próprio pai, normalmente precisa de mais cuidados do que o próprio idoso. Então o seu físico vai embora, você deixa de ter saúde, o seu emocional fica extremamente abalado, porque você fica, além de estressado, você tem que conviver com aquela situação, porque a última coisa que a gente quer ver é um pai e mãe doente, né? Então, além disso, você ainda tem a questão psicológica. Então, só por aí você já abalou 3 níveis da sua vida, né? O físico, o emocional e o psicológico. Abalando esses 3, inevitavelmente você vai abalar o financeiro. Então você não vai ter mais como trabalhar, você não vai ter mais físico para aguentar um trabalho de 8, 10 horas se for necessário, né? E aí o seu financeiro começa a deixar de existir. E aí vem a sensação de fracasso, porque você teve que abrir mão de toda a sua vida para cuidar daquele idoso, com muito amor, é lógico, você cuidou e cuidaria tudo de novo se fosse necessário, mas é um preço muito alto que você acaba pagando por inverter essa ordem. Você pode sim, com o consentimento dele, com ele vindo de bom coração, morar na sua casa, você pode trazê-lo para morar na sua casa, você pode dar toda a assistência, pode cuidar deles da melhor maneira possível,
mas nunca, em momento algum, se comportar como mãe ou pai deles, sem o respeito devido da posição que eles exercem dentro da hierarquia familiar. Tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.